mais evidências científicas da ressonância harmônica. Vamos ver algumas novidades do mundo da física. Tudo o que vou mostrar são pesquisas recentes 24 que confirmam integralmente tudo o que já foi dito sobre a mecânica quântica. Portanto, quanto mais se pesquisa, mais se comprova tudo aquilo que foi dito desde 1920, está em todos os livros sobre mecânica quântica. Isto quer dizer, a descrição que a mecânica quântica proporciona sobre o universo é absolutamente real. Qualquer atividade humana mais cedo ou mais tarde terá que se adaptar às descobertas da mecânica quântica. Tudo terá que ser ajustado à realidade. Senão o mundo será cada vez mais esquizofrênico com as suas consequências naturais que a demência traz, até mesmo um colapso global da civilização. Como incontáveis civilizações antes da nossa desapareceram neste planeta, esta também corre o risco de desaparecer, caso não aceite o que a física está mostrando que é a realidade. Cientistas teletransportam o gato do Schrödinger. Se o experimento mental do gato de Schrödinger já não fosse estranho o suficiente, agora cientistas conseguiram complicar um pouco mais. Descobriu-se uma forma de teletransportar o gato sem o observador. Vocês sabem a história do gato? Ele está vivo ou morto? Na verdade, ele está nos dois estados. Esse experimento mental é um exemplo para falar da superposição de estados atômicos. Schrödinger criou esse experimento mental como uma metáfora de algo real. Os átomos estão superpostos. Eles são 0 e 1 ao mesmo tempo em termos de bits. Portanto, o gato está morto e vivo. Se olhar o gato, quer dizer, se abrir a caixa, portanto verá que ele está ou morto ou vivo. Assim que, se olha um estado quântico, você colapsa a função de onda e, portanto, aquilo fica definido. Traduzindo, entre um carro modelo A e um carro modelo B, pode-se ter os dois na sua mente, mas assim que for escolhido, não poderá ter o outro. Sendo assim, tudo o que nós escolhemos na nossa mente tornar-se a realidade mais cedo ou mais tarde se aquilo for mantido. Isso acontece o tempo inteiro, o tempo todo. Não é um dia por ano. Segundo após segundo, nanosegundo após nanosegundo, as escolhas estão sendo feitas e atualizadas. Se quiser mudar, é só mudar a escolha que está sendo feita, o foco onde está sendo colocada a atenção. Os cientistas conseguiram pegar uma partícula e trocar de lugar, sem olhar o estado dela. Não há transferência de energia nem de matéria. A partícula estava num lugar, ela desapareceu e reapareceu em outro lugar. Chamamos isso teletransporte. Ela não foi carregada de um lugar para o outro. Ela estava aqui, desapareceu e apareceu em outro lugar, sem ser colapsada. Eles não observaram o estado quântico da partícula. Portanto, aí está o grande feito. Mas não houve transferência, nem de energia e nem de matéria. A questão aqui é a seguinte: o que? Eles trocaram de lugar? O que aconteceu? A única transferência que foi feita é de informação. Lembra que tudo é energia e informação? Portanto, esse experimento prova essa transferência de informação cabalmente. Não pode haver maior prova confirmando que energia é igual a informação que essa. Continuando o experimento demonstra o mecanismo que poderá ser usado para projetar computadores quânticos, os quais serão capazes de transportar informações com precisão e absoluta segurança instantaneamente, em vez de disparar os bits através de fibras óticas, onde há sempre o risco de que eles sejam monitorados por bisbilhoteiros. Esses bits poderão ser teletransportados diretamente para o destino. Imaginem as possibilidades que esses experimentos estão abrindo. Não será necessário nem transportar a informação pelo cabo de fibra ótica. Ele desaparece daqui e reaparece ali. Isto é, a informação sai de São Paulo e aparece em Tóquio instantaneamente mais veloz que a velocidade da luz, através do universo não local. Essa notícia não é divulgada. O como isto acontece ninguém sabe. Mas o fato é, quanto mais se testa, mais se comprova as esquisitices ou bizarrices, como eles falam da mecânica quântica. Pois esses fatos que acontecem tornam-se um tabu, não se pode perguntar sobre isso. No momento eles estão ficando muito bons em usar as regras, as leis da mecânica quântica. A cada dia estão mais eficientes. Daqui a pouco nós teremos os computadores, criptografia, teletransporte e tudo mais. Mas o que significa toda essa tecnologia? Continuará sendo do jeito que é hoje. Todo mundo terá um computador quântico em casa, como existe o celular hoje, e não saberá nem como fazer o computador quântico funcionar.
Usará teletransporte e não saberá por que o teletransporte funciona. É só apertar o botão? Tudo tecnólogo. Entretanto, conduzir a própria vida contrariando o que significa toda essa tecnologia com 7, 8, 9 ou 10 bilhões de pessoas repetindo este padrão, é totalmente inviável. É só questão de tempo. Ou isso será aceito e entendido ou então, fim de jogo. Cientistas converteram comprimentos de onda usando nuvens ultrafrias de átomos diluídos. Os pesquisadores desenvolveram um sistema eficiente para a conversão de fótons que carrega informações quânticas em comprimentos de onda infravermelhos para comprimentos de onda apropriados à transmissão pelos sistemas convencionais. Resumindo, eles pegaram uma onda com um determinado comprimento e transformaram aquela onda em outro comprimento de onda que cabe na fibra óptica e a enviaram. Após chegar ao seu destino, pegaram a onda e voltaram ao original dela. Só que o X da questão é outro. A memória quântica é criada quando a luz de um laser é direcionada para a nuvem de átomos de rubídio. A energia excita os átomos e os fótons produzidos pelos átomos, no processo de excitação, carregam informações sobre a própria excitação. Então, finalmente nós temos um experimento provando aquilo que está nos nossos livros. Lembram quando falamos que o campo eletromagnético de qualquer coisa possui uma informação implícita a ele? Traduzindo, na onda magnética de uma caneta, por exemplo, existe toda a informação de como é esta caneta, implícita na onda. Existe onda de informação no livro, curso de MBA, etc. O artigo diz, são esses fótons que carregam a informação quântica, que é introduzida no sistema de conversão de comprimento de onda. Portanto, é esse processo que possibilita pegar uma onda, mudar seu comprimento da onda, colocar na fibra óptica, chegar até no final e retornar para o comprimento de onda original. Como isso foi possível? A informação deste processo está implícita dentro da onda. Carregam informações sobre a própria excitação. Quando um agente externo, laser, tocou na nuvem, ele excitou os elétrons. Perceberam isso? Essa informação ficou gravada. Antes de a onda ser enviada, já era sabido qual é a sua informação. Quando a onda chegou do outro lado, foi só pegar novamente a informação original, porque a informação está implícita na onda. Agora está provado que todos, se desejarem, podem receber as ondas de informação da ressonância harmônica em casa, seja por um CD ou qualquer objeto que se queira, já que tudo é atômico. No momento, a maioria prefere gravada em um CD ressonância harmônica. Quem acredita em CD recebe em CD, quem acredita em pedra recebe em pedra, quem acredita em caneta recebe em caneta. Quem quer cocô verde, cocô verde. Dá para entender como isso é possível. Depois desse experimento, há um experimento que mostrou ser possível manter o entrelaçamento indefinidamente, como também cortá-lo. Resolveram trocar o nome do emaranhamento quântico para entrelaçamento quântico. Os físicos consideram mais bonito falar do que emaranhado. Acharam que emaranhado dá ideia de desordem. Não sei porquê, mas questão de semântica. Se estiver emaranhado, que desordem que tem nisso? Nenhuma. É só outra forma de organização. Mas eles querem trocar para entrelaçamento. Sendo assim, nos próximos livros, sairá a palavra entrelaçamento. É a mesmíssima coisa. Sob esse ponto de vista, o termo mais fiel ao próprio fenômeno seria entrelaçamento, ou seja, há mais complicações no mundo da física quântica do que os próprios fenômenos bizarros da física quântica. Existem técnicas que permitem cortar, desligar o entrelaçamento ou mantê-lo indefinidamente. Isto servirá também nos computadores quânticos. Agora já se pode manipular o entrelaçamento. Mais uma vez, os físicos vieram comprovar aquilo que já venho falando que a ressonância harmônica faz há certo tempo. Lembra? Quando vêm até a mim e comentam, o meu namorado foi embora, e eu pergunto, para zerar? Alguns falam que sim, outros falam que não, portanto o drama continua. Se a pessoa pede para zerar da boca para fora e continua mantendo o relacionamento, não adianta nada, ficará empatado. Fico eu de um lado tentando cortar e a pessoa construindo o tempo inteiro. Está sendo cortado, mas ela entrelaça de novo. Vira uma batalha. Tudo tem uma informação implícita, a informação que foi colocada naquele objeto. Nós podemos colocar numa caneta, por exemplo, um MBA de finanças. O laser, quando tocou a onda, excitou os átomos. A informação da excitação é que ficou gravada. Você sabe o que virou, se transfere, ele sabe que era, volta para o que ele era.
Agora, se pensar que tudo tem consciência, eles ainda não chegaram nisso, e que responde à mente do observador. Há uma experiência que mostrou ser possível criar um oscilador quântico em que uma unidade quântica troca de lugar com outras simultaneamente. Tudo que oscila é 0, e 1 pode ser tratado como um bit, e existe uma determinada frequência de oscilação. Portanto, isso também ficou provado agora que é possível fazer. E a criação da primeira máquina quântica foi considerada o maior avanço científico do ano passado, 2011, pela revista Science, ao demonstrar que a mecânica quântica aplica-se ao movimento de objetos macroscópicos, pois esse oscilador pode usar essa informação num sistema macroscópico, nos relógios digitais que já usam uma oscilação atômica cujo ponteiro vê se mexer, o ponteiro é macro. Mas quem é que está medindo? O tempo? É a vibração de um átomo, micro. Mas agora eles criaram algo mais sofisticado que é uma partícula, que oscila de estado para estado, e isso pode ser transferido, essa informação para um sistema macro para qualquer coisa num nível mais sólido, digamos assim. Spin de um átomo é fotografado pela primeira vez. Antes o spin era uma ideia, um conceito matemático. Agora dá para ver o grau de orientação magnética que existe dentro do átomo. Spin é o grau de angulação magnética da partícula, se para cima ou para baixo. Ali se vê que existem vários tipos de ângulos o qual ele está adotando. É um termo que só existe em mecânica quântica. No momento angular, a partícula faz assim, ela gira. Então, manipulando-se o spin para cima ou para baixo, existe 0 e 1. Isso também vira uma informação binária. Só que a informação passa a ser um único átomo e não milhares e milhares de átomos como são hoje feitos nos computadores atuais. Cada bit magnético registrado no disco rígido de um computador utiliza dezenas de milhares de átomos. No futuro, nós poderemos usar um só átomo, guardando o bit em seu spin, multiplicando a capacidade dos computadores por milhares de vezes. Usam-se hoje dezenas de milhares de átomos para gravar se é 0 ou se é 1, o sistema binário dos computadores atuais. É possível fazer isso usando um único átomo. É 0 ou é 1 dependendo do spin dele. Já se aprendeu a manipular isso. Agora tem foto de átomo, foto da onda se espalhando do átomo, foto do spin. Quer dizer, tudo que parece ficção científica na mecânica quântica. Foto de molécula, a conexão dos átomos dentro da molécula que eu mostrei na outra aula. Agora é a realidade nua e crua. A pergunta é, o que significa essa informação? Onde essa informação entra na minha vida? Como é que toda essa tecnologia vira dinheiro? Vira resultado? Vira saúde? Vira tudo na minha vida prática? Como é que se conecta o mundo quântico com o macro? Como é que é a conexão disso? Qual é a interface que faz o quântico virar macro? A consciência. É a consciência da pessoa que faz a unificação do quântico com o macro. Exatamente o que a pessoa pensa e sente. E essa ligação é que eles não conseguem fazer. Eles ficam presos nisso. Portanto, haverá tecnologia de todos os tipos, mas continuarão as falências, as doenças, as tragédias, os suicídios, os assassinatos, porque na vida prática nada muda. Há 150 anos se brigava de tacape, depois pólvora, revólver, metralhadora. Hoje existe uma bomba de hidrogênio. Mudou. Quê? O que mudou na vida da humanidade? Nada. Toda essa parafernália. E na vida de vocês continua o mesmo problema de 5, 10, 50 mil anos atrás. Se vocês pegarem uma descrição de 1000 anos, 2000 anos atrás, é igual hoje. Existia um feiticeiro, qualquer sacerdote há 1000 anos. Um oráculo de Delfos. E as pessoas iam consultar aos deuses para pedir a cura da doença X, para saber se o negócio ia dar certo, para arrumar um parceiro igualzinho. Não mudou absolutamente nada. Vocês estão entendendo o problema? Pode pôr a tecnologia que for, continuarão pedindo bens materiais e namorados. Essa situação só mudará se houver uma evolução no grau de consciência das pessoas. Se entenderem quem é o vácuo quântico, se conectarem com ele e passarem a conduzir suas vidas sob suas diretrizes, tudo mudará, o planeta mudará. Acabará essa necessidade da casa, carro, apartamento, doença e tudo mais. Enquanto as pessoas não começarem a falar que a consciência é a base de tudo, enquanto a mecânica quântica não for entendida pelo povo, continuará tudo assim. Dessa forma, quem fará isso? Se ninguém se habilitar a divulgar essa verdade, continuará assim para o resto da eternidade.
É necessário tomar a iniciativa sem pensar na própria reputação, sem pensar no próprio emprego, sem pensar nas consequências, sem pensar em coisa nenhuma. O que for necessário ser feito, será feito. Enquanto o ego for preponderante, não se faz. E o ego só é desse jeito se a pessoa não entende como é a realidade total do universo. Se ela entendesse, ela mudaria essa forma de pensar, saberia que não existe morte,